Olá, sou Sarah Ellen, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje é a Sexta do Terror. E vamos para mais um episódio da Casa da Rua Dona Isolina. Então, puxa a cadeira e vamos ao vídeo. Episódio A Benzedeira do Quintal. Já se passaram 7 dias, 7 dias intermináveis desde a última experiência sobrenatural, aquela que deixou a casa pesada, como se o ar tivesse se transformado em chumbo. Sam, exausta de lutar em silêncio, decidiu que era hora de agir. Não podia mais viver com a sensação de ser um intruso em seu próprio lar. A estratégia estava traçada. Iria benzer a casa. Mas como fazer isso? Ela nunca tinha benzido nada na vida. O conhecimento parecia intuitivo, uma lembrança ancestral que acordara junto com o horror. O ponto de partida foi claro. O ser de luz, aquela entidade que se manifestara de forma tão perturbadora, não tinha saído do nada. Ela viera da pimenteira, no fundo do quintal. A planta agora, murcha e retorcida, parecia um portal. Com as mãos trêmulas, Sam retirou galhos novos, frescos e verdes, das folhas farfalhando como um aviso. Decidiu começar pelo lugar mais remoto e escuro, o fundo do lote. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja doentio, enquanto as sombras se esticavam pelo chão como dedos gelados. Ao passar as folhas delicadamente na parede externa, Sam sentiu a primeira onda de desconforto. A textura da tinta descascada parecia úmida e fria, e um zumbido agudo começou a crescer no fundo da sua mente. Ela seguiu adiante, a cada passo sentindo o peso do ambiente aumentar. Quando se aproximou da janela do quarto do seu pai, o arrepio foi instantâneo. Não foi um simples calafrio, foi uma onda de energia negativa que subiu pela espinha, paralisando seus músculos por um segundo. A janela, normalmente inofensiva, parecia um olho negro a observá-la. O coração de Sam batia contra o peito como um pássaro preso numa gaiola. Mas a determinação era maior do que o medo. Ela fixou o pensamento novamente em suas orações, repetindo palavras que pareciam vir de um lugar profundo dentro de si. E prosseguiu. O quintal parecia ter mudado. As árvores antes familiares agora se contorciam em formas ameaçadoras. Foi então que aconteceu. Um sopro seco e gélido tocou a sua face. Não era uma brisa noturna, era um fétido com um cheiro de terra molhada e metal. O sopro era tão forte que embaraçou os seus cabelos, chicoteando o seu rosto. Sam continuava de olhos fechados. Precisava manter a concentração. Mesmo com as pálpebras cerradas, ela podia sentir a sombra à sua volta. Eram presenças, espectros, coisas disformes que a espreitavam. Ela sabia que não estava sozinha. O silêncio da noite estava cheio de sussurros inaudíveis, risadas abafadas e olhos invisíveis fixos nela. Com as folhas ainda em mãos, rezando sem parar, ela chegou à frente à janela da cozinha. A luz da lua batia no vidro, criando reflexos retorcidos. Sam, mesmo com os olhos cerrados, devido à intensidade da oração, sentiu um impulso irresistível de olhar. Abriu os olhos e viu nitidamente a silhueta de uma mulher dentro da casa. A mulher estava imóvel na janela, sua postura rígida, emanando uma energia sinistra. Não era apenas um reflexo, era uma entidade. Sam viu o contorno da figura, o vestido longo e os cabelos
emaranhados. O choque a paralisou por um instante. A voz que antes era um sussurro indecifrável vindo dos cômodos escuros transformou-se em um grito estridente, um som que parecia rasgar a própria realidade. O que acha que está fazendo? Era um desafio, um aviso, uma ordem para parar. Mas o grito não intimidou Sam. Pelo contrário, algo dentro dela se acendeu. Aquela força, aquele espectro, o que quer que fosse, em vez de abalá-la, deu-lhe ainda mais força. A raiva e o desespero se misturaram com sua coragem. A entidade começou a rodá-la, uma força invisível que mudava o ar à sua volta, gerando um redemoinho de folhas secas. Sam sentiu o espectro passar por ela como uma onda de frio intenso, mas não se deixou abater. Em um ato de fé e rebelião, Sam se pôs a mover os galhos em volta de si, desenhando um círculo invisível no ar, um limite que nenhuma daquelas coisas poderia cruzar. Ela continuou sua oração, agora em voz alta, firme e poderosa, contra o espectro da janela. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a voz se calou. A silhueta na janela desapareceu e o frio foi substituído por uma sensação de calma. Sam estava sozinha, abriu os olhos. A lua iluminava a sala tranquila e uma paz indescritível, profunda e verdadeira dominou o seu ser. Ela havia vencido a entidade. Naquele momento. Essa é uma história originada do livro Essas Histórias, aonde eu estou desenvolvendo uma história de cada conto. Espero que estejam gostando do desenvolvimento do livro que é A Casa da Rua Dona Isolina. Todas as aparições que Sam viu serão relatadas nesse livro. E segunda-feira nós temos contos poéticos. E eu agradeço a todos. Então curtam, compartilhem e me sigam aqui no YouTube. E conheçam as minhas lives no TikTok. É Sara R por lá. E eu agradeço a todos e até segunda.